Projeto audiobook. O livro falado. A sua voz amiga. A voz do cidadão. No YouTube Brasil. Leitura da Lei número 7.505, de 2 de julho de 1986, dispõe sobre benefícios fiscais na área do imposto de renda concedidos a operações de caráter cultural ou artístico. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Leitura da Lei número 7.505, de 2 de julho de 1986, dispõe sobre benefícios fiscais na área do imposto de renda concedidos a operações de caráter cultural ou artístico. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, artigo 1º, o contribuinte do imposto de renda poderá abater da renda bruta ou deduzir com despesa operacional o valor das doações, patrocínios e investimentos, inclusive despesas e contribuições necessárias à sua efetivação, realizada através ou a favor de pessoa jurídica de natureza cultural com ou sem fins lucrativos, cadastrada no Ministério da Cultura na forma desta lei. Parágrafo 1º. Observado o limite máximo de 10% da renda bruta, a pessoa física poderá abater, Inciso 1, até 100% do valor da doação. Inciso 2, até 80% do valor do patrocínio. Inciso 3, até 50% do valor do investimento. Parágrafo 2º. O abatimento previsto no parágrafo 1º deste artigo não está sujeito ao limite de 50% da renda bruta previsto na legislação do imposto de renda. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do imposto de renda, tendo como base de cálculo Inciso 1, até 100% do valor das doações. Inciso 2, até 80% do valor do patrocínio. Inciso 3, até 50% do valor do investimento. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, observado o limite máximo de 2% do imposto devido, as deduções previstas não estão sujeitas a outros limites estabelecidos na legislação do imposto de renda. Parágrafo 5º. Os benefícios previstos nesta lei não excluem ou reduzem outros benefícios ou abatimentos e deduções em vigor, de maneira especial as doações a entidades de utilidade pública feitas por pessoas físicas ou jurídicas. Parágrafo 6º. Observado o limite de 50% de dedutibilidade do imposto devido pela pessoa jurídica, aquela que não se utilizar no decorrer de seu período base dos benefícios concedidos por esta lei, poderá optar pela dedução de até 5% do imposto devido para destinação ao Fundo de Promoção Cultural gerido pelo Ministério da Cultura. Artigo 2º. Para os objetivos da presente lei, no concernente a doações e patrocínio,
consideram-se atividades culturais sujeitas à regulamentação e critérios do Ministério da Cultura. Inciso 1. Incentivar a formação artística e cultural mediante concessão de bolsas de estudo, de pesquisa e de trabalho no Brasil ou no exterior a autores, artistas e técnicos brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil. Inciso 2. Conceder prêmios a autores, artistas, técnicos de arte, filmes, espetáculos musicais e de artes cênicas em concursos e festivais realizados no Brasil. Inciso 3. Doar bens, móveis ou imóveis, obras de arte de valor cultural a museus, bibliotecas, arquivos e outras entidades de acesso público de caráter cultural cadastradas no Ministério da Cultura. Inciso 4. Doar em espécies às mesmas entidades. Inciso 5. Editar obras relativas às ciências humanas, às letras, às artes e outras de cunho cultural. Inciso 6. Produzir discos, vídeos, filmes e outras formas de reprodução fonovideográficas de caráter cultural. Inciso 7. Patrocinar exposições, festivais de arte, espetáculos teatrais, de dança, de música, de ópera, de circo e atividades congêneres. Inciso 8. Restaurar, preservar e conservar prédios, monumentos, logradouros, sítios ou áreas tombadas pelo poder público federal, estadual ou municipal. Inciso 9. Restaurar obras de arte e bens móveis de reconhecido valor cultural, desde que acessíveis ao público. Bens móveis de reconhecido valor cultural, desde que acessíveis ao público. Inciso 10. Erigir monumentos em consonância com os poderes públicos que visem preservar a memória histórica e cultural do país, com prévia autorização do Ministério da Cultura. Inciso 11. Construir, organizar, equipar, manter ou formar museus, arquivos ou bibliotecas de acesso público. Inciso 12. Construir, restaurar, reparar ou equipar salas e outros ambientes destinados a atividades artísticas e culturais em geral, desde que de propriedade de entidades sem fins lucrativos. Inciso 13. Fornecer recursos para o Fundo de Promoção Cultural do Ministério da Cultura, para fundações culturais ou para instalação e manutenção de cursos de caráter cultural ou artístico destinados ao aperfeiçoamento, especialização ou formação de pessoal em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos. Inciso 14. Incentivar a pesquisa no campo das artes e a cultura. Inciso 15. Preservar o folclore e as tradições populares nacionais, bem como patrocinar os espetáculos folclóricos sem fins lucrativos. Inciso 16. Criar, restaurar ou manter jardins botânicos, parques zoológicos e sítios ecológicos de relevância cultural. Inciso 17. Distribuir gratuitamente ingressos adquiridos para esse fim de espetáculos artísticos ou culturais. Inciso 18. Doar livros adquiridos no mercado nacional a bibliotecas de acesso público. Inciso 19. Doar arquivos, bibliotecas e outras coleções particulares que tenham significado especial em seu conjunto a entidades culturais de acesso público. Inciso 20. Fornecer gratuitamente passagens para transporte de artistas, bolsistas, pesquisadores ou conferencistas brasileiros ou residentes no Brasil quando em missão de caráter cultural no país ou no exterior, assim reconhecida pelo Ministério da Cultura. Inciso 21.
custear despesas com transporte e seguro de objetos de valor cultural destinados à exposição ao público no país. Inciso 22. Outras atividades assim consideradas pelo Ministério da Cultura. Artigo 3º. Para fins desta lei, considera-se doação a transferência definitiva de bens ou numerário sem proveito pecuniário para o doador. Parágrafo 1º. O doador terá direito aos favores fiscais previstos nesta lei se expressamente declarar no instrumento de doação a ser inscrito no registro de títulos e documentos que a mesma se faz sob as condições de irreversibilidade do ato e inalienabilidade e impenhorabilidade do objeto doado. Parágrafo 2º. O Ministério da Cultura ou o Ministério da Fazenda poderá determinar a realização de perícia para apurar a autenticidade e o valor do bem doado, cuja despesa correrá por conta do doador. Parágrafo 3º. Quando a perícia avaliar o bem doado por valor menor ao atribuído pelo doador para efeitos fiscais, prevalecerá o valor atribuído pela perícia. Parágrafo 4º. Os donatários de bens ou valores, na forma prevista nesta lei, ficam isentos da incidência do imposto de renda sobre a receita não operacional obtida em razão da doação. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, consideram-se investimentos a aplicação de bens ou numerários com proveito pecuniário ou patrimonial direto para o investidor, abrangendo as seguintes atividades. 2 pontos. Inciso 1. Compra ou subscrições de ações nominativas preferenciais sem direito a voto ou quotas de sociedades limitadas, de empresas livreiras ou editoriais que publiquem pelo menos 30% dos seus títulos de autores nacionais, devidamente cadastrados no Ministério da Cultura. Inciso 2. Participação em títulos patrimoniais de associações ou em ações nominativas preferenciais sem direito a voto, quotas do capital social ou de participantes de sociedades que tenham por finalidade. 2 pontos. Produções cinematográficas, musicais, de artes cênicas, comercialização de produtos culturais e outras atividades empresariais de interesse cultural. Parágrafo 1º. As participações de que trata este artigo dar-se-ão sempre em pessoas jurídicas que tenham sede no país e estejam direta ou indiretamente sob controle de pessoas naturais residentes no Brasil. Parágrafo 2º. As ações ou cotas adquiridas nos termos desta lei ficarão inalienáveis e impenhoráveis, não podendo ser utilizadas para fins de caução ou qualquer outra forma de garantia, pelo prazo de 5 anos. As restrições deste parágrafo compreendem também o compromisso de compra e venda, a cessão de direito, a sua aquisição e qualquer outro contrato que tenha por objetivo o bem e implique a sua alienação ou gravame, mesmo que futuros. Parágrafo 3º. As cotas de participantes são estranhas ao capital social e, letra A, conferem a seus titulares o direito de participar do lucro líquido da sociedade, nas condições estipuladas no estatuto ou contrato social. Letra B, poderão ser resgatadas nas condições previstas no estatuto ou contrato social com os recursos de provisão formada com parcela do lucro líquido
líquido anual. Letra C. Não conferem aos titulares direito de sócio ou acionista, salvo o de fiscalizar, nos termos da lei, os atos dos administradores da sociedade. Parágrafo 4º. O capital contribuído por seus subscritores é inexigível, mas, em caso de liquidação da sociedade, será reembolsado aos titulares antes das ações ou cotas do capital social. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, considera-se patrocínio a promoção de atividades culturais sem proveito pecuniário ou patrimonial direto para o patrocinador. Artigo 6º. As instituições financeiras com os benefícios fiscais que obtiverem com base nesta lei poderão constituir carteira especial destinada a financiar apenas com a cobertura dos custos operacionais as atividades culturais mencionadas no artigo 4º. Artigo 7º. Travessão. Nenhuma aplicação de benefícios fiscais previstos nesta lei poderá ser feita através de qualquer tipo de intermediação ou corretagem. Artigo 8º. As pessoas jurídicas beneficiadas pelos incentivos da presente lei deverão comunicar para os fins de registro aos Ministérios da Cultura e da Fazenda os aportes recebidos e enviar comprovante de sua devida aplicação. Parágrafo 1º. Os Ministérios da Cultura e da Fazenda poderão celebrar convênios com órgãos públicos, estaduais ou municipais, delegando-lhes as atividades mencionadas neste artigo, desde que as entidades e empresas beneficiadas não recebam como doações, patrocínios ou investimentos quantia superior a 2.000 OTN de cada contribuinte. Parágrafo 2º. As operações superiores a 2.000 OTN deverão ser previamente comunicadas ao Ministério da Fazenda pelo doador, patrocinador ou investidor para fins de cadastramento e posterior fiscalização. O Ministério da Cultura certificará se houve a realização da atividade incentivada. Artigo 9º. Em nenhuma hipótese a doação, o patrocínio e o investimento poderão ser feitos pelo contribuinte à pessoa a ele vinculada. Parágrafo único. Considera-se pessoa vinculada ao contribuinte. 2 pontos. Letra A. A pessoa jurídica da qual o contribuinte seja titular, administrador, acionista ou sócio à data da operação ou nos 12 meses anteriores. Letra B. O cônjuge, os parentes até o 3º grau, inclusive os afins e os dependentes do contribuinte ou dos titulares, administradores, acionistas ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao contribuinte, nos termos da alínea anterior. Letra C. O sócio, mesmo quando outra pessoa jurídica. Artigo 10. Se no ano base o montante dos incentivos referentes à doação, patrocínio ou investimento for superior ao permitido, é facultado ao contribuinte deferir o excedente para até os 5 anos seguintes, sempre obedecidos os limites fixados no artigo 1º e seus parágrafos. Artigo 11. As infrações aos dispositivos desta lei, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, sujeitarão o contribuinte à cobrança do imposto sobre a renda não recolhido em cada exercício, acrescido das penalidades previstas na legislação do imposto de renda, além da perda do direito de acesso, após a condenação, aos benefícios fiscais aqui instituídos.
e sujeitando o beneficiário a multa de 30% do valor da operação, assegurando o direito de regresso contra os responsáveis pela fraude. Artigo 12. As doações, patrocínios e investimentos de natureza cultural mencionados nesta lei serão comunicados ao Conselho Federal de Cultura, para que este possa acompanhar e supervisionar as respectivas aplicações, podendo, em caso de desvios ou irregularidades, serem por ele suspensos. Parágrafo 1º. O Conselho Federal de Cultura, nas hipóteses desse artigo, será auxiliado, entre parênteses, vetado, pelos Conselhos Estaduais de Cultura, entre parênteses, vetado. Parágrafo 2º, entre parênteses, vetado. Artigo 13. A Secretaria da Receita Federal, no exercício das suas atribuições específicas, fiscalizará a efetiva execução desta lei no que se refere à realização das atividades culturais ou à aplicação dos recursos nela comprometidos. Artigo 14. Obter redução do imposto de renda, utilizando-se fraudulentamente de qualquer dos benefícios desta lei, constitui crime punível com reclusão de 2 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. No caso de pessoa jurídica, respondem pelo crime o acionista, controlador e os administradores que para ele tenham concorrido. Parágrafo 2º. Na mesma pena incorre aquele que, recebendo recursos, bens ou valores em função desta lei, deixe e promover, sem justa causa, atividade cultural objeto do incentivo. Artigo 15. No prazo de 120 dias, o Poder Executivo baixará decreto regulamentando a presente lei. Artigo 16. Esta lei produzirá seus efeitos no exercício financeiro de 1987, sendo aplicável às doações, patrocínios e investimentos realizados a partir da data de sua publicação. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 18. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, em 2 de julho de 1986. 165º da Independência e 98º da República. José Sarney, Dilson Domingos Funaro, João Sayad, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. Este texto não substitui o publicado no DOU de 3 de julho de 1986 e republicado em 4 de julho de 1986. Leitura da Lei número 7.505, de 2 de julho de 1986, dispõe sobre benefícios fiscais na área do imposto de renda concedidos a operações de caráter cultural ou artístico. Projeto audiobook ou livro falado. A sua voz amiga, a voz do cidadão. No YouTube Brasil. Locução: Marisa Freneda. Locução, edição e sonoplastia técnica: Vinícius Freneda Medeiros.